Já estamos de volta com o Jornal Regional, agora para falar de previsão do tempo com a Adriele Nardelli. Boa tarde, Adri, tudo certo contigo? Boa tarde, tudo certo. Então, estamos iniciando mais uma semana. A gente teve na semana passada bastante instabilidade, meio que de tudo, né? E a gente quer saber como é que fica essa semana, se a gente segue com aquela instabilidade ou o tempo se firma definitivamente. No fim de semana, inclusive, tivemos confirmação realmente de muita chuva para o oeste, como era esperado para o final de semana, né? E a gente continua, aquela circulação marítima continua jogando a umidade para cima do continente. E isso mantém estabilidade o tempo inteiro, né? Aqui para a gente não é aquela chuvarada, mas é chuva a qualquer momento. Tem que estar com o guarda-chuva sempre na bolsa, exatamente. No carro. Guarda-chuva não dá para largar. Não dá para largar. Não tenho informações de quando nós vamos poder deixar o guarda-chuva de lá. A gente quer saber os detalhes, A princípio, é o melhor amigo do morador de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, como é que fica hoje, né? A gente começa falando, então, dessas áreas de instabilidade em toda a região sul, inclusive. Uma parte do Rio Grande do Sul só que não tem isso, porque a gente tem, então, aquela circulação que joga a umidade no mar e também um cavado associado a isso. Então, temos praticamente todo o sul, exceto, então, o Rio Grande do Sul, com essa possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Quanto mais próximo do litoral, maior a chance de chuva por conta da umidade do mar, mas o cavado influencia mais a região oeste aqui em Santa Catarina. Então, chove bastante no Paraná, onde esse cavado atua bastante, e uma parte da região oeste, novamente, né, tendo essa influência do cavado. Como é o cavado, nessa região oeste a gente pode ter essa chuva acompanhada de temporais e com volumes um pouco mais elevados também hoje. Aqui na nossa região, que fica no meio ali, né, no encontro entre os dois sistemas, mais ou menos, a gente pode ter até algumas aberturas de sol durante a tarde e também pancadas de chuva, início e final do dia, né, tanto hoje quanto nos próximos dias. Para hoje não se descarta também o risco de que os temporais aconteçam também aqui na nossa região, mais para o final da tarde, início da noite. Então não é um alerta, não temos nenhum alerta de defesa civil, mas temos essa possibilidade, então, de temporais também aqui no Alto Vale. E nós vamos seguir com dias marcados pela possibilidade de chuva nessa semana toda aqui para o estado. Teremos na terça e na quarta-feira sol entre nuvens aqui em Santa Catarina. 2 dias que serão bem parecidos. Em ambos, no início e final do dia, a nebulosidade fica maior, do Planalto ao litoral. E também pode acontecer chuva isolada, na Grande Florianópolis e na região norte do estado principalmente. Os 2 dias vão estar influenciados por um sistema de alta pressão com centro no litoral da Argentina, o que favorece a circulação marítima aqui em Santa Catarina. Por isso, essa situação de instabilidade, principalmente para os extremos do dia, é maior quanto mais próximo a região estiver do mar. E as temperaturas hoje, elas ficam mais amenas também em todo o estado e também aqui na nossa região. Um pouco mais quente no oeste só, né? Mas o restante do estado bem ameno. E como nós falamos várias vezes, não são as mínimas que se alteram muito, né? Então nós não temos frio, só essa leve queda das máximas, que para hoje então ficam aí em 24 graus para Aurora e Pouso Redondo e Presidente Getúlio e 23 graus em Braço do Trombudo e Salete, aqui na nossa região, essa média então de temperatura. Então aquele climinha de meia estação, né? De tarde dá aquela esquentadinha, de manhã ainda é aquele friozinho sempre bem parecido e essa possibilidade, principalmente extremos do dia, né? Durante o dia é mais difícil que chegue a chover, mas de manhã e à noite, né? Aí temos essa possibilidade maior de que chova um pouco na nossa região. A gente tem que separar sempre 2 trajos por dia. Exatamente. Um para vir trabalhar de manhã, à tarde esquenta, à noite já esfria de novo. Exatamente. Ainda essa semana não vai esquentar tanto à tarde, mas logo já vamos voltar a ter também um esquentamento um pouco maior durante a tarde, embora as mínimas continuem não muito altas, né? Chovendo bastante, continua chovendo. A gente falava de um segundo semestre, desse último trimestre do ano com pouca chuva, acabou não se confirmando tanto assim, né? Aliás, até quem achou que choveu muito nesse mês de outubro, né? Achou certo. Realmente, porque outubro foi marcado por uma chuva significativa e em boa parte de Santa Catarina. É o que aponta o Boletim Hidrometeorológico Integrado, divulgado na sexta-feira, dia 5. A chuva ficou acima da média climatológica para o mês no oeste, no litoral norte, aqui no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. Ainda assim, alguns municípios do oeste permanecem com o abastecimento urbano afetado pelos efeitos da estiagem que se prolonga desde 2019. Historicamente, os volumes de chuva esperados para outubro já são altos, mas foram superados em algumas
das regiões. Nas áreas do leste, os altos acumulados de chuva estão relacionados à circulação marítima. Já no oeste, a atuação de áreas de baixa pressão combinadas com calor e umidade é que favoreceram a ocorrência principalmente de temporais. Os registros que indicaram menores volumes de chuva durante o mês de outubro foram nos Planaltos e no litoral sul, onde os índices não atingiram a média para o período. Agora, quase 27% dos municípios catarinenses estão em situação de normalidade em relação à seca. Ainda assim, cerca de 61% registram seca fraca e pouco mais de 12% ainda seca moderada. A situação do abastecimento urbano também melhorou. Dos 267 municípios que enviaram informações, 214 estão com abastecimento normal, 43 em atenção, 6 em alerta e 4 em estado crítico, com 2 municípios do extremo oeste catarinense em situação de racionamento. A previsão para o trimestre novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 é de que a chuva fique dentro ou acima da média no litoral e dentro ou abaixo da média na região oeste do estado. A gente vê aí que não resolve ainda completamente o problema da estiagem, porque ela foi realmente muito severa, né? Mas começa já a dar essa solução, né? Principalmente para essas áreas mais litoral, a gente aqui no Vale. O Oeste, que foi onde foi pior, né? A estiagem é onde também choveu menos e também pode chover menos agora nos próximos 3 meses, então ainda fica nessa situação mais delicada, mas aos poucos a gente está conseguindo contornar um pouco esse problema gravíssimo. No geral, né? Então, a chuva de outubro ajudou Ajudou os efeitos da estiagem. Ajudou muito mais do que se esperava pelas projeções, né? Fomos positivamente surpreendidos com isso, né?